sobrancelhas não envolve apenas fazer sobrancelhas. Eu quero que você pare por um minutinho e analise um pouquinho do nosso mercado junto comigo. Como que eram as sobrancelhas feitas nos anos 90 e nos anos 2000? Nós não tínhamos aquele design de sobrancelhas bem finas, mega arqueadas, aquelas sobrancelhas que às vezes ficavam até com formato de U, de tão fininhas que elas eram. Então, naquele período, isso era o que reinava. E a gente evoluiu um pouquinho por volta de 2010 a 2018 com sobrancelhas bem arqueadas e delineadas. Sobrancelhas que ainda eram finas, mas eram extremamente preenchidas de forma muito pontual. Não pontual, mas de forma muito específica para aquela época, para aquele período. Eu, inclusive, estava na minha adolescência e passava assim horas e horas vendo vídeos no YouTube, assistindo inúmeros tutoriais para aprender a preencher a minha sobrancelha daquela forma. E é claro que não dava certo, porque olha como que é a minha sobrancelha e como que eles faziam nesse período, né? Era uma sobrancelha bem arqueada e muito delineada, muito desenhada. Com o período da pandemia, as pessoas foram pouco a pouco procurando por mais praticidade, mais naturalidade e conforto. Por volta de 2020 até o ano que a gente tá agora, 2023, a gente tem um mercado que tá caminhando cada vez mais para a naturalidade. E é aí que a gente tem muitas mulheres passando por uma transição de sobrancelhas, saindo de sobrancelhas que vieram muito finas, muito falhadas por causa daquele período dos anos 90, anos 2000, mulheres que tiveram suas sobrancelhas super arqueadas por causa de 2010 a 2018 e mulheres que hoje em dia querem naturalidade. Com a pandemia, tudo isso veio muito forte da naturalidade, do conforto, da beleza natural de cada pessoa, né? E a gente observa essa transição não somente em sobrancelhas, mas em muitos aspectos de beleza. Para pensar um pouquinho em cabelos cacheados. A transição de cabelos cacheados, ela começou nesse período volta de 2017, 2018 e com a pandemia ficou ainda mais forte, porque o pessoal ficava muito em casa, então muita gente aproveitou para fazer transição capilar. Só que o que acontece? Às vezes a gente só vira o nosso olho para aquele mercado quando muita gente tá fazendo, quando muita coisa tá acontecendo. Essa parte de transição capilar é um exemplo muito claro disso, porque quando eu converso com algumas clientes aqui, elas falam: Duda, eu fiz a minha transição capilar, eu parei de fazer alisamento no meu cabelo e deixei ele natural antes mesmo daquela época de boom de transição e projeto Rapunzel, só que naquele período foi muito difícil pra mim, porque quando eu fiz a minha transição antes disso, não tinha no mercado produto pra cabelo cacheado, não tinha no mercado produto pra cabelo crespo, pra cabelo ondulado. Inclusive, muita gente tá descobrindo o cabelo ondulado por agora, né? E a mesma coisa pra mim, eu não conhecia Salon Line, que é uma marca muito famosa no mercado e que cresceu muito antes da minha transição capilar. Eu só fui conhecer quando eu fiz a minha transição. E muitas mulheres foram desse jeito. Muitas marcas viraram os olhos para produtos de cabelo cacheado e começaram a produzir produtos de cabelo cacheado com esse período de transição capilar. Então, tudo isso que a gente passou, essa transição pelos cabelos, tá acontecendo agora com sobrancelhas. Pessoas que saíram de cabelos lisos e foram para cabelos cacheados. Marcas que só tinham produtos de cabelos lisos estão virando os olhos para cabelos cacheados, produzindo ainda mais produtos para isso. Marcas que estão se tornando especialistas em cabelos cacheados. Isso está acontecendo agora com sobrancelhas. Com clientes que tiveram sobrancelhas afinadas no passado ou clientes que sempre tiveram sobrancelhas finas, hoje em dia estão buscando naturalidade, estão buscando produtos que estimulam o crescimento, como deixar sua sobrancelha mais cheia, como deixar sua sobrancelha mais natural. Elas estão buscando por aquele design que se encaixa com a harmonia do rosto e não aquele design padrão do período de 2018 que as pessoas só copiavam e colavam aquele formato da sobrancelha arqueada e super delineada. Então, esse período de transição tá acontecendo agora com as sobrancelhas e muitas profissionais não estão virando os olhos para isso e é muito importante que a gente entenda sobre essa questão, porque isso pode simplesmente mudar completamente a sua agenda. E você vira para mim e fala o seguinte: Duda, eu não tenho cliente que gosta de naturalidade, eu não tenho cliente que gosta de sobrancelha cheia. Não é que você não tem, é que você ainda não procurou por esse público. Da mesma forma que muitas pessoas há uns anos atrás procuravam por produtos de cabelos cacheados e não encontravam porque não tinham marcas produzindo isso, hoje em dia tá cheio de cliente procurando por profissional que faz sobrancelha natural, que faz design personalizado, que faz reconstrução, profissional que sabe estimular o crescimento de pelo e não encontra. Para pensar aí na sua cidade. Se a sua cidade tem 4.000 habitantes, você jura que são 4.000 pessoas gostando do mesmo estilo de sobrancelha? 4.000 pessoas vestindo o mesmo estilo de roupa? Isso não é possível. Pessoas têm características específicas e gostos bem específicos, cada um com sua peculiaridade. Cada um gosta de um tipo de coisa. A mesma coisa para sobrancelha. Vou contar uma história pra vocês. Quando eu comecei a fazer design, que eu fiz meu primeiro curso, lá a profissional me ensinou a fazer design copia e cola. Eu fiz em 2020, bem na pandemia, porque antes eu fazia maquiagem. Bem em março de 2020, meu espaço ficou pronto, eu tive que fechar por causa da pandemia, né? Então eu falei, caramba, se eu não tenho maquiagem, eu vou precisar fazer outra coisa. Aí eu fiz um curso de design, um de lash lift e um de brow lamination. Aí o de design de sobrancelhas, esse curso, a moça me ensinou, a profissional
profissional a fazer design com régua, com paquímetro, bem copia e cola mesmo. Chegou aqui no ponto alto, reduz de 1 a 2 milímetros, na cauda reduz mais 1 a 2 milímetros essa sobrancelha, ou seja, para deixar arqueada e fina. Só que eu fiquei muito contrariada com isso, porque eu já trabalhava com maquiagem natural e eu já trabalhava com algo personalizado para cada cliente na maquiagem, né? Então eu não via motivo para fazer um copia e cola na sobrancelha. Aí com uma das primeiras modelos que eu fui fazer, que é a Manu, tava conversando com ela sobre isso, e aí eu falei, caramba, eu fiquei muito frustrada com esse curso, porque ela ensina copia e cola, primeiro que eu não entendo muito bem, eu não vejo sentido, e é muito complicado de se fazer. Não entendo por que fazer isso se nós somos pessoas tão diferentes. Aí eu falei com ela que eu tava pensando em estudar mais sobre como personalizar para cada cliente, porque eu fiquei muito brava com isso. Eu não gostava de jeito nenhum de fazer esse copia e cola nas sobrancelhas. E aí ela começou a falar isso pras amigas dela, porque ela gostou do resultado da sobrancelha e começou a falar pras amigas. Quando eu vi as amigas chegando no meu espaço de atendimentos falando, Duda, eu vim porque a fulana disse que você faz sobrancelha natural, você faz sobrancelha personalizada. Veio uma luz na minha cabeça. Caramba, é isso, as pessoas querem naturalidade e não tem quem entregue. Não tinha quem fazia tanto assim. Hoje em dia tem mais profissionais se especializando em naturalidade, mas não tinha assim. Eram pouquíssimas, elas acharam super diferente. Hoje em dia, 100% das clientes que vêm no meu espaço de atendimentos buscam por uma sobrancelha mais natural, querem ficar com a sobrancelha mais cheia porque alguém afinou ou porque sempre foi fininha, querem preencher uma falha e o principal, elas querem harmonia com a beleza do rosto. Elas querem que eu preserve a sobrancelha, que eu mantenha o máximo do formato natural possível, que eu deixe a sobrancelha bem cheia e bem volumosa. Então a gente tem público para isso. O que a gente não tem é profissional que realiza a reconstrução de sobrancelhas. São técnicas de estímulo de crescimento que podem preencher falhas, aumentar o volume, melhorar o natural, trazer harmonia com a beleza do rosto. Você sai daquele copia e cola e começa a oferecer realmente um procedimento que ele é personalizado para sua cliente, que você está pensando nela, em valorizar a beleza dela. Isso é muito bonito para a sobrancelha, porque ela é a expressão do nosso rosto. Sua cliente não vai ficar com a expressão estática, aquele negócio perfeitinho assim, estático, sabe? Não que o design natural não seja perfeito, mas enfim, não é estático, é personalizado para ela. Tem harmonia com a beleza dela. E uma prova de que a gente tem essa demanda de clientes que querem é que no meu Instagram todo dia, pelo menos umas 2, 3 mensagens de clientes procurando por profissionais no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste. O que mais tem é cliente procurando, Duda, onde que você atende? Porque eu moro em tal cidade, tal estado, eu tô procurando alguém para poder fazer reconstrução. Quero fazer o seu método, o seu protocolo de reconstrução de sobrancelhas. Aí eu vou lá e indico a nossa planilha de alunas que a gente tem. Vou deixar o link dela aqui embaixo também. A nossa planilha com indicações de alunas por estado, né? Vou e envio e muitas alunas conseguem aí clientes por meio disso. A gente tem demanda, só não tem profissionais que conseguem atender a todo mundo. O problema é que muita gente que vai fazer reconstrução de sobrancelhas acha que é só falar assim pra cliente. Ó, você vai deixar sua sobrancelha crescer aqui uns 2, 3 meses, deixei o espacinho aqui na sua sobrancelha pra ela crescer, que precisa preencher aqui, aqui e aqui, aí daqui 2 meses você volta que a gente faz o design. Para pra pensar, se a sua cliente vai no seu espaço de atendimentos, por quê? Tá com uma falha, porque a sobrancelha tá fina, é justamente porque a sobrancelha dela não cresce. O que que adianta mandar ela esperar mais um pouco? Não vai crescer do mesmo jeito? Então o que que a gente tem que fazer? Estimular o máximo do potencial de crescimento dessa sobrancelha. Como que a gente estimula uma sobrancelha que tá preguiçosa? Com técnicas de estímulo para despertar o folículo piloso, que envolvem vasodilatação e irrigação com ativos. Eu chamo isso do ciclo do despertar das sobrancelhas, que é a união dessa irrigação com ativos, vasodilatação, design personalizado e o uso de home care, que é o blend de óleos essenciais e vegetais. O que que a gente vai fazer? Vai estimular a circulação sanguínea local e levar ativos, fatores de crescimento e vitaminas para a região das sobrancelhas, para que dessa forma a gente consiga despertar os folículos pilosos que estão ali preguiçosos naquela região. Então a gente vai estar fazendo isso com a sobrancelha para ela ser estimulada. Como? Por meio de quê? A gente vai utilizar argiloterapia, microagulhamento, alta frequência e blend de óleos para poder estimular esse crescimento. Como eu disse, se a sobrancelha não cresce sozinha, às vezes é porque o folículo tá preguiçoso, nunca foi estimulada. Aí você começa ali com um protocolo de reconstrução para dar andamento nessa reconstrução de sobrancelhas para começar e despertar esse folículo piloso. Vamos analisar um pouquinho do folículo piloso quando a gente pega uma foto de um folículo. Nós temos a epiderme e a derme, né? Que é a camada da nossa pele. O folículo piloso, ele é um anexo da derme. Então, ele é uma estrutura que tá na nossa derme e corta a epiderme para ter a saída do fio. O folículo piloso, ele tem duas estruturas que são diretamente ligadas a ele, que é a glândula sudorípara. Quanto maior a glândula sudorípara glândula sudorípara não, glândula sebácea, eu falei errado, desculpa. Quanto maior essa glândula, que é a glândula produtora de sebo, que vai nutrir e vai condicionar esse fio, é a nutrição natural dele, quanto maior, mais grosso e mais espesso é esse pelo dessa cliente, tá? E a gente tem também o músculo eretor do pelo, que é aquele músculo que se contrai e a gente consegue aí gerar um arrepio, porque ele se contrai pra cá, o pelo move pra cá, é assim que a gente arrepia. Aqui no folículo piloso, na glândula sebácea, a gente tem esses dois anexos, né? Que são ligados diretamente com o folículo, com o fio. E a gente tem também vários vasos sanguíneos
ao redor do fio, ao redor do folículo piloso. São esses vasos sanguíneos que a gente vai estimular. O que é que tem no sangue? Oxigênio, vitamina, nutriente. Quando a gente estimula a circulação sanguínea local, a vasodilatação, nós conseguimos fazer com que o sangue circule em maior quantidade ali na região que desperta o folículo piloso, ele começa a produzir mais pelinhos a todo vapor, tá? Então é importante você entender sobre a pele, sobre o folículo piloso, saber sobre o funcionamento, sobre a fisiologia dele, para poder estimular no crescimento de pelos nas sobrancelhas. E aí a gente tem as técnicas que podem ser utilizadas para estímulo, né? Por exemplo, a argiloterapia com ativos é uma técnica que vai remover excesso de células mortas, vai repor oligoelementos na região das sobrancelhas, vai gerar esse estímulo da circulação sanguínea local. Nós temos um microagulhamento com ativos, que a gente vai criar microcanais na pele para potencializar principalmente a irrigação com ativos, gera processo inflamatório que ajuda a estimular no crescimento. Então, temos essas técnicas que estimulam. O design personalizado, ele é uma técnica que a gente vai utilizar para a questão de harmonia e espaço de desenvolvimento. Então, você deixa espaço de desenvolvimento na sobrancelha para que os pelinhos possam crescer ali. E aí você faz o design personalizado porque ele vai manter a harmonia para a beleza do rosto como um todo. Não vai ser aquele design copia e cola que você vai reduzindo os milímetros na sobrancelha da sua cliente. Vai ser algo para ficar harmônico com a beleza dela. Outra técnica super importante que faz parte do ciclo do despertar de uma sobrancelha para você estimular no crescimento é o blend de óleos essenciais vegetais, que é o home care. Da mesma forma que não adianta você mandar a sua cliente para casa para ela poder deixar a sobrancelha crescer sozinha, para ela esperar a sobrancelha crescer, não adianta nada você fazer ali só um protocolo, um dia a cada 15 dias, 20 a cada um mês, e a cliente ficar esse restante desses dias de intervalo sem fazer nada na sobrancelha. Então tem um home care para ser feito. Por exemplo, o ato de pentear e higienizar as sobrancelhas de forma diária gera vasodilatação, que é uma das ações do ciclo do despertar das sobrancelhas, porque estimula no crescimento de pelos. Então a gente tem que ter esse home care diário, esse cuidado diário com a sobrancelha para estimular de forma contínua o crescimento. Assim a gente acelera esse processo de reconstrução. Porque reconstrução é estimular o crescimento de pelos para preencher a sobrancelha e devolver o formato natural. Quando a gente acelera isso, a gente tem um protocolo realmente eficaz. E aí, para complementar o home care, nós temos o blend de óleos essenciais vegetais, que é nada mais nada menos do que uma sinergia, uma mistura de óleos vegetais que vão ser responsáveis pela nutrição, por encorpar o fio, por repor ácidos graxos, e nós temos os óleos essenciais que vão gerar principalmente vasodilatação naquela região da pele para poder estimular o crescimento dos pelos das sobrancelhas. Então o ciclo do despertar, ele envolve uma união de técnicas e de design, de cuidados diários para que a gente possa sim, de forma eficaz, estimular o crescimento dos pelos das sobrancelhas, para o seu cliente não ficar em casa panguando ali 2 meses com a sobrancelha dela falhada. Então, ó, você já parou para pensar como que você pode conseguir cada vez mais clientes oferecendo reconstrução de sobrancelhas e como você pode resolver e solucionar os problemas que as suas clientes têm oferecendo um protocolo eficaz de reconstrução? É algo que realmente pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. O que fez diferença para minha vida profissional foi trabalhar com design personalizado e oferecer reconstrução. A naturalidade, que é a minha principal essência do meu trabalho, é o que fez a maior diferença para construir a agenda que eu tenho hoje. E assim, é algo que eu quero passar cada vez para mais profissionais poderem se atentar a isso, que é um mercado que tá só começando ali, ainda tá bem pequeno, tá? A era da naturalidade ainda vai expandir muito mais. Inclusive, temos muitos blogs, muitos Instagrams e perfis de beleza que estão falando cada vez mais, dando cada vez mais dicas de naturalidade, sobre como conseguir um efeito X de naturalidade na maquiagem ou até mesmo na sobrancelha. Você oferecendo algo como o ciclo do despertar das sobrancelhas, e eu recomendo que você assista a nossa aula do módulo base do método Puri Brows, onde eu falo sobre o ciclo do despertar das sobrancelhas e como que acontece a reconstrução, porque elas vão te ajudar bastante nesse quesito de entender como que acontece todo esse processo e como que você pode oferecer um protocolo para sua cliente. Vou deixar o link aqui embaixo caso você tenha interesse no método Puri Brows. Elas vão te ajudar muito a construir esse protocolo personalizado, essas técnicas de estímulo para você aplicar aí no seu espaço de atendimentos e conseguir captar cada vez mais clientes. É isso, me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e até o próximo.